Glória a Deus. Amém? Deus é maravilhoso e tem nos abençoado, tem cuidado de nós de maneira tão maravilhosa, tão singular, de nossas vidas. Nós vamos iniciar então o nosso estudo. Vamos começar orando. Então eu peço a você que me acompanhe em oração, que feche os seus olhos aí onde quer que você esteja, apresente a sua vida e a vida da sua família e dos seus diante do Senhor neste momento. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, ó Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Pai, entoar louvores de gratidão, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu zelo para conosco. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor, de maneira tão maravilhosa, tem estado conosco, tem nos abençoado, tem derramado a tua graça sobre a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, te louvamos por todos aqueles, ó Deus, que estiveram enfermos, ó Pai, e já se recuperaram. Te louvamos, ó Deus, por aqueles que o Senhor tem mantido emprego, mas também te louvamos, ó Deus, pelas dificuldades que passamos, porque a tua palavra nos ensina que quando somos fracos é que somos fortes. Por isso te louvamos, ó Deus, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, clamar a Ti, ó Deus, neste momento, por todos aqueles, ó Deus, que têm estado depressivos, que têm estado, ó Deus, com uma tristeza profunda, com uma angústia profunda, que o Senhor esteja libertando em nome de Jesus. Nós estamos, ó Pai, no chamado Setembro Amarelo, que é o mês, ó Deus, de combate, ó Pai, à depressão. Por isso te clamamos, ó Deus. Liberta, ó Pai, o teu povo deste mal. Que em nome de Jesus a alegria do Senhor seja a nossa força. Que em nome de Jesus nós possamos buscar este relacionamento contigo cada dia mais, de modo, ó Deus, que nós possamos ser fortalecidos no Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa estar resgatando, ó Pai, das profundezas da tristeza, das profundezas da angústia, do abismo, ó Pai, que causa, ó Deus, esses transtornos, ó Pai, esses problemas, que o Senhor esteja resgatando em nome de Jesus. Essas vidas, ó Pai, que têm estado depressivas, que têm estado, ó Pai, angustiadas, o Senhor pagou o preço por elas. O Senhor comprou essas vidas, ó Deus, e foi preço de sangue. Por isso, ó Pai, nós clamamos a Ti, que o Senhor possa resgatar e restaurar a alegria de viver no coração de cada um, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, clamamos pelos missionários que estão espalhados, ó Deus, pelo país, espalhados, ó Deus, pelo mundo, que o Senhor esteja guardando, protegendo e sustentando. E neste momento, ó Pai, nós queremos clamar a Ti pela Tua palavra, que o Senhor esteja ministrando, que o Senhor esteja falando conosco, onde quer que essa mensagem chegar, possam encontrar, ó Deus, corações que estão dispostos, ó Pai, a Te obedecer. Coração, ó Deus, que esteja disposto, ó Pai, a Te ouvir, a se render diante do Teu amor. Assim nós oramos, ó Pai, e Te agradecemos pela Tua misericórdia em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos então? Convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 15, nós vamos ler então dos versos 55 até o verso 58. Somente aí 4 versículos, uma leitura rápida, uma leitura fácil, mas de um texto extremamente profundo que fala aos nossos corações e eu tenho certeza que vai ministrar no seu coração também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 15, versos 55 a 58, diz assim a palavra do Senhor. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor
o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Que Ele possa aplicar em nossos corações a sua santa palavra. Vamos fazer então um lembrete aqui, recapitular rapidamente o que nós conversamos na semana passada, na quinta-feira passada, também no capítulo 15, né, de 1 aos Coríntios 15, onde nós vimos que a esperança que temos da vida eterna é pelo fato de que Jesus ressuscitou. Tendo então Jesus ressuscitado, ele nos garante, ele nos dá essa certeza da vida eterna, essa certeza de uma vida, né, de um futuro vindouro aí na eternidade e para aqueles que são de Jesus ao lado dele. E essa esperança nos fortalece na caminhada, essa esperança nos ergue quando estamos abatidos, e essa esperança nos protege de todo dardo inflamado do inimigo, nos protege do pecado, nos protege de tudo aquilo que quer nos afastar, nos distanciar do Senhor. E essa esperança que nós temos em Cristo Jesus, pela ressurreição dele, nós podemos então declarar abertamente, de forma convicta, de que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Veja bem, eu não quero aqui nessa noite falar a respeito de teologia da prosperidade, não quero aqui falar a respeito de dinheiro, não é nada disso. Nós somos vitoriosos por causa de Jesus. A nossa vitória não é outra senão na cruz de Cristo. E nós vamos entender um pouquinho sobre o que nós somos vitoriosos. Ok, eu sou vitorioso em Cristo, mas vitorioso sobre o quê? Sobre as dívidas? Vitorioso sobre as dificuldades? Vitorioso sobre o desemprego? Isso são coisas muito superficiais. São coisas muito pequenas. O Senhor nos dá a vitória de forma muito mais poderosa, profunda, sobre coisas muito mais significativas do que simplesmente dinheiro, simplesmente desemprego, simplesmente dificuldade. Até porque o próprio Cristo falou que nós vamos passar por dificuldades, né? Vocês vão passar por aflições. Vocês vão passar por problema financeiro. Vocês vão passar por problema familiar. Vocês vão passar por problemas nos relacionamentos. Vocês vão passar por problemas no emprego. Mas sabe o que é bacana? Nós vamos passar. Eu sempre gosto de lembrar dessa palavrinha. Nós vamos passar. Porque tudo isso é passageiro. Esse problema, esse desemprego, esse vírus é passageiro. O único que é eterno é o Senhor. Então nós vamos passar e sair do outro lado muito mais fortes do que quando nós entramos. As pessoas dizem, né, que nós estamos aí vivendo um novo normal. O mundo nunca vai voltar a ser o mesmo. Sabe por que o mundo nunca vai voltar a ser o mesmo? Porque hoje não é igual a ontem. 2020 não é igual a 2019. 2021 não será igual a 2020. 2018 não é igual a 2017, não foi igual a 2017. O mundo está em constante mudança. Então ele jamais será igual. O futuro nunca será igual ao passado. E quando nós estamos em Cristo, na esperança que temos em Cristo Jesus, nós vamos viver essa novidade de vida constante. Porque eis que tudo se faz novo. E essa vitória que nós temos em Cristo, primeiro aspecto da vitória que nós temos em Cristo é a vitória sobre a morte. A vitória sobre a morte. Opa, quer dizer então, pastor, que agora nós somos imortais? Não é nada disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que nós temos vida abundante no Senhor. Quer dizer que nós não temos medo da morte. A morte por cristão é o começo de uma vida eterna. A morte para o cristão, como eu sempre gosto de lembrar, não é o fim. A morte para o cristão não é o fim, mas é o começo de uma nova jornada. É o começo de uma jornada eterna. Nós, em Cristo Jesus, somos vitoriosos sobre a morte.
1 Coríntios 15, no verso 55, diz isso, né? O autor, Paulo, diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, a sua vitória? Cadê a sua vitória, morte? A vitória sobre a morte nós temos assegurada em Cristo Jesus, sabe por quê? Porque a morte não foi capaz de segurar a Jesus. Qual que é o salário do pecado? Não é a morte? O salário do pecado é a morte. Como Jesus, ele não teve pecado, consequentemente, a morte não teve poder nenhum para segurar Jesus, para prender a Jesus. Por isso nós podemos declarar: eu posso vencer a morte. Eu posso vencer o medo da morte. Eu posso vencer a angústia da morte. Eu posso vencer a dor da morte, a perda. Eu posso vencer. Porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Através de Jesus eu posso superar isso. Através de Jesus eu posso sim superar esse medo. Eu posso sair vitorioso. A morte não é o fim. Onde está, ó morte, a tua vitória? Não existe vitória para a morte, para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Jesus já a venceu. Jesus já venceu. E Ele nos garante essa vida eterna ao lado dele, essa esperança de vida eterna ao lado dele. Mas, por outro lado, há algo em nós que precisa morrer. Quando nós somos de Jesus, quando nós temos um compromisso com Jesus, há algo em nós que precisa morrer. Como assim, pastor? Palavra esquisita. Eu preciso matar alguma coisa dentro de mim? Precisa. Olha o que diz João 12. João 12, verso 24. João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O ser humano não foi criado para viver isolado. Você vê isso nessa época que nós estamos vivendo, né? Tem gente aí extremamente agoniada. Tem gente aí extremamente assim, sem, né? Angustiada, agoniada, louco para sair de casa. E isso porque não está em isolamento total. Há pessoas, e você se conhece alguém que teve essa doença, né, o Covid, pode ter esse testemunho. Pessoas que estão com essa doença, esses sim, vivem em isolamento absoluto. Sem contato com a família. Sem contato com amigos. Se vier a óbito, sequer pode deixar o caixão aberto para as pessoas se despedirem. Olha que terrível. E aí quando você encontra com uma pessoa que passou por essa doença e ela dá esse testemunho, uma das coisas que ela mais reclama é isso. O fato de ter ficado nesse isolamento absoluto. O ser humano não foi criado para viver sozinho. Não foi criado para viver esse isolamento absoluto. Nós fomos criados para viver em comunhão. E quando eu digo que há algo em nós que nós precisamos matar, é esse egoísmo. Esse egoísmo. O texto que nós lemos de João diz que se o grão de trigo, se você pegar lá uma semente, qualquer que seja, mas se ela não morrer para se transformar numa árvore, ela vai ficar sozinha, vai apodrecer e morrer sozinha. Agora, se ela passar por essa metamorfose, passar por essa transformação, da semente para a árvore, ela vai dar frutos, e ela vai viver com esses frutos, vai gerar outras sementes, vai gerar outras árvores, pássaros vão fazer ninho nela, pessoas vão ficar debaixo dela para pegar sombra, né? Pessoas se alimentarão do seu fruto. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós matamos o eu, o egoísmo, essa individualidade, quando nós pensamos no outro, nós vivemos de forma muito mais intensa. Eu já vi pessoas falando, né, abertamente, olha, o
quão me sinto realizado quando eu ajudo alguém. Eu já vi pessoas falando desse jeito, né? É melhor dar do que receber. Por quê? Porque nós temos esse sentimento de utilidade, de abençoar, de ajudar, de contribuir com o crescimento de alguém. Então é extremamente necessário que nós venhamos a matar, a sufocar esse ego, para que a gente possa florescer, para que a gente possa transbordar, para que a gente possa frutificar, para que a gente possa abençoar outras vidas. Então mate o ego. Mate o ego. Não seja egoísta. De modo algum, em hipótese alguma. E quando nós fazemos isso, é fantástico. Quando nós fazemos isso, segundo aos Coríntios 5,17, um texto bastante conhecido, quando nós matamos o nosso eu, quando nós matamos esse egoísmo que nós temos dentro de nós, por natureza, né? Por natureza. Se você olhar aí o famoso jeitinho brasileiro, né? Se você olhar para esse famoso jeitinho brasileiro, é uma expressão clara desse egoísmo. Pessoas que passam na frente, furam fila, pessoas que passam a perna nos outros quando tirar vantagem, né? É o jeitinho brasileiro. A gente precisa matar isso para que a gente possa florescer. E em 2 Coríntios 5,17, quando nós fazemos isso, diz assim, ó: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. E eis que tudo se faz novo. Se fizeram novas todas as coisas. Quando nós vivemos de forma a ajudar, quando nós vivemos de forma a contribuir com alguém, quando nós vivemos de forma a afogar, a matar esse egoísmo, para vivermos em unidade, em comunidade, nós experimentamos coisas novas. Nós experimentamos a bênção do Senhor. Por quê? Porque as coisas antigas ficaram para trás. Você é uma nova criatura em Cristo. Você é uma nova criatura em Cristo. O seu antigo eu morreu. Morreu. E sobre essa morte, eis que renasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma criatura que pode sim fazer o bem ao próximo. Uma criatura que pode sim ajudar o próximo. Uma criatura que pode sim viver em comunidade, sem agressão, sem denegrir ninguém, sem egoísmo, mas com esse sentimento de comunidade, de unidade, de ser um em Cristo Jesus. Só Cristo pode fazer isso por nós, por mim e por você. Eis que tudo se faz novo. As coisas velhas ficaram para trás. E eis que tudo se faz novo. Viva essa novidade de vida no Senhor. É extremamente necessário que nós venhamos a matar o nosso egoísmo, para que a gente possa realmente vencer a morte espiritual que nos distancia do Senhor. Mas nós também temos uma outra vitória em Cristo. Além da morte, nós temos a vitória sobre o pecado. Olha o que diz o verso 56, aliás, 55 e 56, vou ler os dois versículos de 1 Coríntios 15. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aguilhão é cadeia, é alguma coisa que te prenda, né? São algemas. Aguilhão são algemas que nos aprisionam. E eu já falei em outras ocasiões que o pecado é extremamente escravizador. O pecado é extremamente aprisionador. Ele nos aprisiona. Por quê? Porque o pecado gera em nós um prazer momentâneo que gera dependência. Um prazer momentâneo que gera dependência. E esse prazer momentâneo que gera dependência, o que acontece com qualquer dependente? Ele se torna escravo. Ele não consegue mais viver sem. Então todo pecado é extremamente escravizador. E aí então, Paulo vem e diz, olha, nós podemos ser livres do pecado, porque a morte já não tem poder, porque Jesus já venceu a morte. O pecado não tem poder, porque Jesus venceu o pecado. E aí como então eu posso vencer esse pecado?
Primeira coisa que para nós vencermos esse pecado, nós podemos ver lá em 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 24, que diz assim, ó, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Pedro está falando do próprio Jesus, do próprio Cristo, que ele levou sobre si o meu pecado, o seu pecado. Aquele momento da cruz, eu sempre gosto de lembrar isso lá na igreja, aquele momento da cruz, onde Jesus olha para o céu e diz, meu Deus, por que me abandonastes? Não é que Deus o abandonou naquele momento, mas é porque naquele momento crucial, ele estava carregando o meu pecado e o seu pecado na cruz. E o pecado, conforme diz Romanos 3:23, que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Naquele momento, por causa do meu pecado, do seu pecado, Jesus experimentou o distanciamento pela primeira vez do Senhor. E o que é mais impactante ainda, não foi por culpa dele, não foi pelo pecado dele, mas foi por minha culpa, por sua culpa, que Jesus experimentou naquele instante o abandono de Deus, o distanciamento de Deus. Olha como isso é profundo, meus irmãos. Jesus escolheu levar naquela cruz o meu pecado, o seu pecado, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus, para que nós pudéssemos ter acesso novamente à glória do Senhor. Ele escolheu passar por tudo isso. A maior dor de Jesus não foi a morte, não foi os açoites, não foi a tortura. O maior sofrimento de Jesus foi quando ele experimentou o que é estar distante de Deus por causa do pecado. E nós nos permitimos ser escravos do pecado. Temos prazer no pecado. Olha como nós somos ignorantes nesse sentido. Nós nunca experimentamos o que é estar verdadeiramente unidos com o Senhor para saber o quão doloroso é estar longe dele. Agora nós temos em Cristo a possibilidade da vitória, como eu disse. Nós temos em Cristo, porque ele levou sobre si os nossos pecados, nós temos a possibilidade de, na eternidade, estarmos 100% ligados com o Senhor e jamais experimentar novamente esse distanciamento para todo aquele que o recebe em seu coração. Ele nos dá essa vitória sobre o pecado porque ele levou o nosso pecado na cruz. E nós precisamos, então, morrer para o pecado. Não ter mais prazer pelo pecado. A nossa oração, então, tem que ser, Senhor, que eu venha sentir nojo do pecado. Nojo do pecado. Porque a gente vai evitar pecar mais, né? A gente vai evitar. Vamos buscar ter essa comunhão com o Senhor. Porque ele levou o nosso pecado na cruz. Para que nós possamos voltar a ter comunhão com ele. Vamos ter essa comunhão com o Senhor. Porque ele é a verdade que nos liberta. João 8:32. Pecado é escravizador, né? Mas João 8:32 diz que quando nós conhecermos a verdade nos libertará. E esse texto ele está intimamente relacionado com João 17:17. Por quê? Porque João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha aí, o segredo, a receita, né? Conhecereis a verdade vos libertará do seu pecado. Qual é a verdade? Palavra de Deus. Como está o seu relacionamento com a palavra de Deus? Como está o seu relacionamento com as leis de Deus? Precisamos, como diz Salmo 1,
meditar nela. O nosso prazer não pode estar mais no pecado. O nosso prazer tem que estar na lei do Senhor e nela meditar dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, para que nós possamos ser realmente libertos desse pecado. Porque quando nós meditamos na palavra do Senhor dia e noite, dia e noite, dia e noite, acontece o que diz lá no Salmo 119, verso 11, né? Onde o salmista diz assim: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou meditar na lei do Senhor dia e noite, para que eu possa então internalizá-la no meu coração, gravá-la no meu coração, para não pecar contra o Senhor. E aí então Deus nos dará a vitória sobre o pecado. Ah, pastor, então quer dizer que eu nunca mais vou pecar? Não. Jamais vou te dar essa certeza. Jamais. Sabe por quê? Lá em Gênesis diz assim, ó, que o pecado está diante de você. Cabe a você dominá-lo. Eu não tenho controle sobre a sua vida. Eu não tenho controle sobre a minha vida. Não tem. A gente não tem controle absoluto sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades, nem sobre as nossas emoções. Já dizia, né? As pessoas dizem por aí afora, ninguém controla o coração. Ninguém sabe por quem vai se apaixonar, aquela coisa toda, né? Mas a gente não tem esse controle. Por isso que Paulo diz que todos pecaram. E esse pecado nos separa do amor de Deus. E por isso nós precisamos viver com o coração quebrantado e contrito, arrependido todo dia, para que nós possamos voltar a ter comunhão com o Senhor. Por isso que nós precisamos da vitória que Cristo nos dá sobre o pecado, a partir da verdade que é a Bíblia, a partir do relacionamento com Ele, para que nós possamos ter todo dia esse novo relacionamento com o Senhor. É algo constante, diário. É um exercício constante. É um exercício contínuo que nós precisamos fazer. E aí, então, quando nós guardamos a palavra no nosso coração para não pecar contra Cristo, nós seremos vitoriosos em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. A vitória não é só. Eu não sou vitorioso sozinho. Eu não tenho a vitória sozinho. Mas a minha vitória está em Cristo. E João 15, verso 5, deixa isso muito claro, quando diz assim, ó: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nada podemos fazer. Mas com Cristo tudo posso naquele que me fortalece. Inclusive vencer o pecado. Inclusive vencer os vícios do pecado. Vícios sobre pornografia, vícios sobre novela, vícios sobre seriado, vícios sobre cigarro, bebida. O Senhor nos liberta. O Senhor nos liberta. Ele nos dá essa possibilidade nele de sermos vitoriosos. Agora, como eu disse, em Cristo temos vitória sobre a morte e sobre o pecado. E aí? Venci! Ei, pronto, não preciso fazer mais nada. Não é bem assim. 1 Coríntios 15, 58 nos diz assim, ó: portanto, meus amados irmãos, portanto, já que vocês são vitoriosos sobre a morte, portanto, já que vocês são vitoriosos pelo pecado, do pecado, portanto, já que Cristo faz de vocês mais que vencedores, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Agora, meus irmãos, que nós somos libertos pelo sangue de Jesus, agora, meus irmãos, que nós temos a vitória por meio de Cristo Jesus, sejam firmes. Sejam firmes. Quando eu penso nessa palavrinha firme, sabe o que me vem à mente? Um barco. Um barco em cima do mar não é firme de jeito nenhum.
Porque ele fica sendo jogado para lá e para cá, para lá e para cá pelas ondas. Não tem firmeza, ele está sendo jogado, ele vai conforme as ondas. Não tem jeito. Agora, o mastro do barco, esse está firme no barco. Esse está firme. Nós, na existência, no mar da existência, nós estamos soltos. Somos jogados para lá e para cá. E conforme o texto sagrado nos ensina, muitas vezes somos jogados por todo tipo de vento de doutrina, né? Tem gente que é jogado para lá e para cá. Ah não, hoje eu vou na igreja católica. Aí o vento, a pessoa vai lá para a igreja católica. Aí quando ele está lá na igreja católica, acontece alguma coisa, o vento sopra de novo, ele vai para a igreja evangélica. Aí vai para a Batista, vai para a Assembleia, e vira um PT, uma salada de fruta, né? Um balaio de gato. É assim. Nós, no barco, na existência, no mar da existência, somos jogados. Somos levados por todas as circunstâncias. Agora, quando nós estamos no barco que é Jesus, nós podemos ser firmes, como um mastro. Por mais que bata a tempestade, por mais que venham as dificuldades, o barco leva todo o impacto do mar, mas o mastro continua no seu lugar. O barco leva todo o impacto do mar, mas o mastro fica no seu lugar. Eu me lembro, por exemplo, da história de Noé na arca, né? Se você parar bem para pensar na situação de Noé, não era nem um pouco agradável, meu irmão. Nem um pouco agradável. Pensa comigo. Noé dentro da arca, cheia de animais, tinha uma janela de mais ou menos 50 centímetros por 50, uma janelinha de banheiro. Era toda a ventilação que tinha dentro da arca. Toda a ventilação que tinha dentro da arca. Uma arca que era um zoológico. Estava cheio de bicho. Cheio de bicho. Defecando, fazendo suas necessidades. As pessoas que lá estavam também estavam fazendo suas necessidades. Tinha uma janela para entrar ar e para jogar as coisas fora. Você acha que a situação dele era agradável? Não era não, meu irmão. Era difícil. Era difícil. Mas aí eu te pergunto, se fosse você, onde é que você queria estar? Dentro da arca ou lá fora? Porque lá fora a única coisa que se via era água. Morte. Morte. Nada sobreviveu. O único lugar que podia ter vida naquele momento era dentro da arca. Portanto, o barco leva todo o impacto do mar, mas quem está dentro está seguro. Quem está em Cristo está seguro, pode estar firme no Senhor. Sejam inabaláveis. Essa palavrinha inabaláveis me lembra do bambu chinês. Você já ouviu falar do bambu chinês? Bambu chinês é um bambu que durante muitos anos ele fica desse tamanhozinho assim, ó. Durante muitos anos. Depois aí de uns 10 anos mais ou menos desse tamanhozinho, é que ele começa a crescer para valer mesmo. Sabe o que acontece? Quando o vento bate no bambu chinês, ele vai ao chão, mas volta para o seu lugar. Porque ele criou raízes. Ele passa muitos anos da sua vida criando, aprofundando raízes. Assim somos nós. Assim precisa que sejamos. Durante todo o tempo da nossa vida, nós precisamos criar raízes em Jesus. Quando nós temos raízes em Cristo, firmes em Cristo, nós seremos inabaláveis. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, vai nos afligir, vai nos jogar no chão muitas vezes, como tem acontecido com muitas pessoas nessa pandemia. Mas nós vamos nos levantar, sacudir a poeira do corpo e seguir em frente, porque Cristo está conosco. Cristo está conosco. E aí então nós poderemos ser abundantes. Ah, mas está tão difícil falar de Jesus, está tão difícil de viver, tá? Ah, meu Deus, vida, parecendo aquele desenho antigo, tá? Meu irmão, para de reclamar.
Meu irmão, para de murmurar. Seja abundante na palavra do Senhor. Seja abundante na obra do Senhor. Porque a recompensa, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Ah, não, pastor, já falei demais de Jesus lá pro meu vizinho e eu desisto. Deixa eu te perguntar uma coisa, quem é que convence? É tu? Ah, não, pastor, já pelejei demais com o meu marido, com a minha esposa, já pelejei demais lá com a minha família, já orei demais lá pelo meu filho. Não, eu desisto, não vou falar mais nada não vou fazer mais nada não. Quem convence é você? É seu papel convencer alguém de aceitar Jesus? É seu papel levar a pessoa à força para Jesus? Nosso papel é falar. Nosso papel é anunciar. Nosso papel é pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Esse é o trabalho dele, não meu. O trabalho meu é falar do amor de Jesus. É ser abundante na mensagem do Evangelho. Agora, como é, meu irmão? Como é que eu vou falar do amor de Jesus se o amor de Jesus não estiver dentro de você? Como você vai falar do Evangelho de Jesus se esse Evangelho não estiver dentro de você? Como? Ele precisa fazer a diferença na sua vida. Relacionamento. Relacionamento. A nossa vitória é em Cristo, não é longe dele. Portanto, meus amados irmãos, caminhando para o final, meus amados irmãos, aprofundem este relacionamento com o Senhor. Leia a palavra de Deus. Pastor, está tão difícil vencer o pecado, está tão difícil suportar esse dia que é tão mal, porque eu perdi renda, porque está difícil lá em casa, meu salário diminuiu e os preços aumentou. É verdade, o meu também aconteceu isso, meu salário diminuiu, minha esposa perdeu o emprego e os preços estão lá em cima. Mas o Senhor não tem deixado faltar nada, Ele tem nos sustentado. Ele tem nos sustentado. Abra mão desse controle. Mata esse egoísmo de achar que você é o centro do universo, de achar de que você é que vai resolver as coisas. E deixa Jesus cuidar. Aprofunde esse relacionamento com Cristo, para que você possa experimentar a vitória sobre o pecado. A vitória, meu irmão, a vitória sobre o desemprego, a vitória sobre as dificuldades financeiras, a vitória sobre as dificuldades de relacionamento, isso aí é superficial diante da vitória sobre o pecado. É superficial diante da vitória sobre a morte. E isso aí nos acompanha. Sabe por quê? Porque Jesus completa sua obra em nós. Quando nós focamos em Cristo, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Mateus 6,33 vai dizer isso: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos são acrescentadas. Foca no Senhor, foca nesse relacionamento com Cristo. O seu relacionamento com sua esposa, com seu marido vai se tornar melhor em nome de Jesus. O seu relacionamento com seus filhos vai se tornar em nome de Jesus muito melhor, porque você vai se tornar um servo melhor diante do Senhor. Foca nesse relacionamento. Nós somos vitoriosos em Cristo. Em Cristo. E a pergunta que eu quero deixar para você nessa noite, para que você esteja refletindo: você está em Cristo? João 15:5. João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Essa é a pergunta que eu tenho para você nessa noite. Você está em Cristo? Reflita. E se a sua resposta for não, meu irmão, está na hora de aceitar. Está na hora de se entregar para Jesus. Está na hora de abrir mão desse controle, para que Ele possa realmente cuidar da sua vida. Você precisa abrir mão dela. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez. E eu quero te desafiar, em nome de Jesus, a abrir mão desse controle e aceitar esse cuidado de Jesus na sua vida. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Te agradecemos e te exaltamos pela tua graça e pela tua misericórdia que tem nos alcançado e tem sido derramada em nossos corações. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada, Deus, e ela é capaz de discernir os nossos desejos, discernir o nosso coração.
Por isso eu te peço neste momento que o Senhor esteja visitando a cada um, ó Pai, destes que têm ouvido e daqueles que ouvirão. Esteja visitando, Pai, esteja sondando o coração e esteja, Deus, mostrando para cada um de nós se nós temos permanecido no Senhor. Se nós temos, ó Pai, nos mantido firmes na Tua presença. E eu quero lhe pedir, ó Deus, que o Senhor nos mostre, que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos mostre se nós estamos ou não permanecendo firme diante do Senhor. E eu quero te pedir ainda, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, nos oriente, que o Senhor nos desafie, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos fortaleça a tomar essa decisão de estar firmes contigo, a tomar essa decisão, ó Deus, de ter um compromisso contigo, de aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador para aqueles que ainda não aceitaram. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela vitória que temos, ó Deus, por meio do teu sacrifício sobre o pecado, sobre a morte. E clamamos a Ti que nós venhamos a ser, ó Deus, realmente firmes do Senhor, inabaláveis na Tua presença e abundantes na Tua obra. Essa é a minha oração nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu ver aqui com quem eu não falei. A Jane mandou um tchauzinho aí pra gente. Boa noite, Jane. A irmã Lourdes. Boa noite, irmã Lourdes. Deus abençoe. Isaac, que bom, Isaac, ver você por aqui mais uma vez. Deus abençoe em nome de Jesus. A Vanessa também está assistindo. O Carlos deve estar assistindo junto com as crianças. Deus abençoe para todos vocês aí. Rafael de Souza está assistindo. Deus abençoe, Rafael, você e sua família. Tia Iva, saudade Tia Iva do Rocha. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Falando do Carlos, ele também acenou, ó, pra gente. Que bom, Carlos, que você tá por aqui. Vasconcelos, estava sentindo sua falta, Thiago. Né? Deus abençoe, em nome de Jesus, você e sua família. A Ivone também, boa noite, Ivone. Edson Galdino, Deus abençoe. Irmã Lenita, Ângela e José de Arimateia. Deus abençoe, José de Arimateia. Deus abençoe cada um de vocês. Você que está assistindo aí por outra plataforma, né, que de repente eu não tenha citado, Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por acompanhar. Muito obrigado por assistir até aqui. Que o Senhor possa realmente resplandecer a sua luz na sua vida continuamente. Eu sou o pastor Rodson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, e eu quero lembrar que no sábado, às 18 horas, temos culto da juventude, né, na IBBN. Já retomamos as atividades normais na nossa Igreja Mãe, no Pé Norte, né, com 2 cultos, um às 17 e outro às 19. Você é nosso convidado a estar participando conosco. Os cultos serão transmitidos, né? Na terça-feira, aliás, no domingo pela manhã, temos escola bíblica aqui neste mesmo lugar, nesse mesmo canal. Na terça-feira, nós da congregação lá na QNR estamos nos juntando em oração para retomar as atividades lá da igreja também, da congregação. Então, se você tiver vontade de nos visitar, entre em contato comigo, te passo o endereço certinho para você estar lá conosco. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus. Uma boa noite na graça do Senhor.